Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período, olha, curtinho, mas super intenso da nossa história, viu? A fase constitucional da Era Vargas, que foi ali de 1934 até 1937. É um pedaço importante para sacar o Brasil e, claro, cai bastante no Enem. Exato. E é meio doido pensar, né? Um governo que começa com uma constituição nova, falando em mais democracia, e aí, tipo, em 3 aninhos tudo vira uma ditadura. Como é que pode isso? Vamos tentar entender esses momentos-chave. Pois é. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Bom, então para a gente entender 34, tem que dar um passinho atrás, né? O Vargas já estava no poder desde 1930, naquele governo provisório, sem Constituição, sem Congresso. Isso gerou uma pressão danada, né? Muita pressão, principalmente de São Paulo, que levou àquela revolução constitucionalista de 32. Olha, militarmente os paulistas perderam, mas politicamente eles forçaram a mão do Vargas, sabe? Ele teve que convocar uma Assembleia Constituinte, e foi essa Assembleia que fez a Constituição de 34 e logo depois elegeu o próprio Vargas presidente. Só que indiretamente pela própria Assembleia. Entendi. E essa Constituição de 34, que ela trazia de diferente, parecia um avanço olhando assim. Ah, no papel, com certeza. Ela trouxe o voto feminino, que foi uma conquista enorme, né? Previa eleições diretas, criou umas ferramentas importantes, tipo o mandado de segurança para proteger o cidadão, e teve até uma coisa curiosa: os deputados classistas, que eram eleitos por sindicatos, junto com os eleitos pelo voto normal. Era, assim, uma tentativa de misturar a democracia com umas ideias mais corporativas que estavam rolando na época. Deputados classistas, interessante. Mas você falou no papel. Quer dizer que na prática o negócio foi diferente. Exatamente. Essa Constituição, ela já nasceu num clima assim de muita tensão política. E essa tensão não diminuiu não, pelo contrário, só aumentou. O Brasil estava dividido pra caramba, e isso refletia também o que acontecia lá fora, né? A crise das democracias na Europa, a subida dos regimes autoritários. Ah, é aí que entram aqueles grupos bem radicais. A AIB e a ANL. Justamente esses dois. De um lado, tinha a Ação Integralista Brasileira, a AIB, do Plínio Salgado. Era um movimento de extrema-direita, sabe? Bem inspirado no fascismo italiano, super nacionalista, contra o liberalismo, com aqueles uniformes verdes, comícios, tinha até milícia. Do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Essa era uma frente mais de esquerda, com um dedo forte do Partido Comunista, liderada pelo Luiz Carlos Prestes. E o que a ANL defendia? Olha, eles falavam em reforma agrária, em não pagar a dívida externa, mas também tinha um projeto mais revolucionário, né? De olho na União Soviética. Era uma luta que eles viam como antifascista e antiimperialista. Essa briga A e B versus a ANL mostra bem como o Brasil estava rachado. Uma polarização total, então. E isso acabou dando problema, imagino. E como? Explodiu em novembro de 1935 na chamada Intentona Comunista. Foi tipo uma tentativa de levante armado, sabe? Organizada pela ANL com alguns militares de esquerda para tentar derrubar o Vargas. Rolou em Natal, Recife, Rio de Janeiro. Tentativa, você disse. Não deu certo. E aí, quais foram as consequências? Não deu mesmo, foi um fracasso bem rápido e pro Vargas, olha, foi o pretexto perfeito que ele queria. Ele reprimiu o movimento com força total, mas não parou aí. Usou a intentona para justificar um aperto geral no regime. A ANL foi fechada rapidinho, ele decretou estado de sítio várias vezes, endureceu a Lei de Segurança Nacional para prender opositor. E não só comunista, viu? Prendeu muita gente. Criou até um tribunal só para isso, o Tribunal de Segurança Nacional. Nossa. Então, a intentona, na verdade, acabou fortalecendo Vargas, em vez de enfraquecer. Com toda certeza. Esse discurso de ameaça comunista ficou martelando o tempo todo e foi super eficaz para ele justificar a medida autoritária para centralizar o poder na mão dele. Vargas foi, aos pouquinhos, minando a própria Constituição de 34 e foi preparando o terreno, com o apoio dos militares, de setores mais conservadores. Até chegar ao golpe final em 1937. Como é que foi isso?
Pois é, dia 10 de novembro de 37. A desculpa final foi um documento que depois descobriram que era falso, o tal Plano Cohen. Esse plano falava de uma suposta nova conspiração comunista, sabe? Usando isso como pretexto, Vargas deu um autogolpe. Autogolpe? Como assim? Ele contra ele mesmo? É tipo isso, ele derrubou o regime constitucional que ele mesmo representava, cancelou a eleição para presidente que ia ter em 38, fechou o Congresso, fechou as assembleias nos estados, as câmaras municipais, tudo. Começava ali a ditadura do Estado Novo. Que durou até 45. Isso, até 1945. Ufa, que reviravolta, hein? Rápida e intensa. Então, para a gente resumir, o período de 34 a 37 começa com uma Constituição nova, com avanços como o voto feminino, mas a marca principal foi a briga feia entre a AIB, de direita, e a ANL, de esquerda. Exato. Aí vem a intentona comunista em 35, que é esmagada e vira desculpa para o Vargas apertar o cerco, aumentar a repressão, usando lei de segurança, tribunal de exceção, tudo isso. E aí, com a desculpa final do Plano Cohen, que era falso, ele dá o golpe em 37 e instala a ditadura do Estado Novo. Esperamos que essa nossa conversa ajude bastante nos estudos para o Enem. É isso aí. Não deixem de seguir a gente aqui e de compartilhar com os amigos que também estão nessa luta do vestibular. Até a próxima, pessoal! Tchau, galera. Bons estudos. E fica aí a reflexão, né? Como é que o medo e a polarização podem, às vezes, acabar abrindo a porta para o fim da democracia? Pensem nisso.